Entrou para a história. Entrou O pra frio história. dessa semana aí. E já que o assunto é entrar para a história, nada melhor do que trazer a nossa próxima pauta, meu caro Paulinho, para falar de um tema que eu na escola mandava bem. Uma das poucas matérias que me dava bem era história. Muito Então bem. eu sempre gostei muito de história e gosto de conversar e conhecer cada vez mais. Legal. Então, para a gente aprofundar esse assunto que vira e mexe está aqui no Marco Zero, porque é uma preocupação que a gente tem com esse cuidar da memória e da história da nossa cidade, a gente recebe aqui o Pedro Louvan, que é servidor público da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ele é historiador e museólogo, mas ele coordena um projeto que está em desenvolvimento, é um projeto que está em andamento já com um esforço aí da comunidade, do qual o Pedro coordena, que é um espaço de memória no primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu e no Clube Recreativo, Esportivo e Social de Foz do Iguaçu, o conhecidíssimo GRESF de Foz do Iguaçu, Moacir. Então o aeroporto nesse ano, o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, que foi lá naquela região do GRESF, atrás do 34º Batalhão, está completando 80 anos. E o prédio, né, que servia aí ao aeroporto, que funciona o GRESF, foi fundado na década de 60, então esses dois elementos aí da nossa história agora ganham esse reforço, essa proteção e também essa visibilidade para a comunidade poder conhecê-los e entender a nossa trajetória enquanto iguaçuense e também preservar esses espaços, essas informações aí que pertencem à nossa história. Pedro, sem delongas, vamos aí às suas informações. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas, ouvintes aqui da Rádio Clube. É um prazer enorme estar aqui dividindo, compartilhando essa história incrível que é a história da aviação iguaçuense e desse prédio fantástico, que é esse antigo terminal de passageiros do aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, né? Que tem essa relação umbilical com o parque, né? Então é um prazer muito grande. Eu estou coordenando desde o ano passado a criação do Espaço de Memória, que é um sonho antigo do município. Várias pessoas idealizaram, sonharam com uma proposta de um museu da aeronáutica, Museu Santos Dumont, né? E a gente começa a partir da coleção, né? Pensar a coleção e aquele lugar fantástico que é a torre de controle do aeroporto, né? Porque o salão é um grande lugar de encontro de gerações de iguaçuenses, carnavais, bailes, formaturas, casamentos. Porém, a torre de controle é que ainda tem um certo ineditismo, né? Porque nunca foi um lugar aberto ao público. Só que é um lugar de altíssima densidade histórica, porque era ali que ficavam os controladores de voo, né? Então, muitas vezes o ouvinte conhece o GRESF, porém não sabe da estrutura de um terminal de passageiros com uma torre de controle da década de 40. Né? Então você tem o primeiro andar ali, o segundo andar, que o nosso projeto está querendo descortinar e apresentar a toda a sociedade iguaçuense de forma gratuita, né? Um lugar de encontro, de aprendizagem, para a gente falar um pouco nessas duas linhas narrativas, como o Paulo muito bem colocou, né? Que é a história da aviação e a história do clube, né? Que já tem aí mais de 70 anos de história. E como surgiu essa ideia da criação de um espaço de memória no GRESF, que foi o primeiro aeroporto, e agora com esse complemento feito por você, que é muito importante frisar, o primeiro aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu? Bem, eu tenho um projeto de extensão na Unila que fala de educação patrimonial desde 2014. Então, lá em 2014, eu levei uma turma do Ayrton Senna e conheci esse lugar fantástico. Por acaso, o presidente do clube na época me apresentou a torre. E é um lugar ali que eu fiquei apaixonado na hora. Assim, eu olhei, nossa, como é que é isso, né? Porque está acostumado com patrimônio arquitetônico, com uma igreja matriz, com um fórum, uma prefeitura, porém um terminal de passageiros de um aeroporto no meio da cidade, né? Com linhas impressionantes do Ângelo Murgel, que é um arquiteto fantástico ali do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? Que também projetou os prédios do aeroporto, do parque de Itatiaia, do Parque do Iguaçu. E aí, a partir dali, ano passado a gente começou o projeto, fizemos um pré-levantamento da coleção lá, o que tinha,
E a gente foi começando a ver que, na verdade, aquilo já vinha sendo sonhado por várias pessoas. A gente costuma brincar que somos a versão 5.0 do projeto. Né? Porque outras pessoas chegou a ter uma ONG, Museu de Foz, chegou a idealizar coisas assim. Só que o nosso projeto ele é um pouco menos ambicioso. Nosso projeto não pensa em criar um museu, mas sim um espaço de memória. Né? Como eu sou museólogo, né? Associado ao Conselho Regional de Museologia, nós temos uma outra concepção, porque o Estatuto Brasileiro de Museus determina os critérios para você criar um museu. É uma instituição própria, né? E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é entrar em uma das esferas do clube. O clube tem a sua esfera recreativa, desportiva, social, né? Então, o espaço de memória ele entra como um lugar de cultura dentro de uma das esferas do clube, né? Então, é algo que a gente começa a partir da coleção e não pensando logo de cara em um museu, né? Você valorizou bastante aí esse espaço da torre de controle, né? Para orientar um pouco quem está nos acompanhando, esse espaço na parte mais alta ali do prédio do GRESP, ele está visível para quem passa em frente ao edifício? Está visível. Como é que você desenha para a gente Bem perceber? Legal essa pergunta. Inclusive, quem passar na JK pode perceber que estamos com nossa primeira experiência de iluminação no segundo andar. Né? O primeiro andar tem 70 metros quadrados e o segundo andar 40. E ficava de frente para a pista de pouso. A pista de pouso ficava ali na área de mata ali, né? Do lado do onde tem um posto hoje, tem ali o GRESP, fica atrás, então você passando pela JK, você não consegue enxergar a pista, mas ali tem uma pista de pouso, né? Tinha uma pista de pouso ali de 900 metros até 1 quilômetro, mais ou menos. Aí vai ficando pequeno para os novos sistemas de propulsão, a jato e tal, você precisa de pistas mais longas e precisou mudar. Porém, o nosso ouvinte que passar ali na JK, ali, na parte da noite, pode já reparar a iluminação da torre. Né? Estamos com uma iluminação ali comemorativa, recebemos a doação de um aeromodelo, tem um avião em menor porte dentro da torre, quem passar pode ver. E temos também um boneco de um controlador doado pelos colegas da Força Aérea. Né? Então, a gente está com essa questão comemorativa ali no segundo andar, que o nosso ouvinte, passando ali, pode reparar. E quais são o espaço de memória agora, de forma geral, aí, quais os objetos, que tipo de material, documentos, né, já que a gente também está falando desse período do aeroporto, que serão reunidos aí, o que você pode nos adiantar? Quais são os tesouros já lapidados que estão à disposição da visitação pública no espaço de memória? Bem legal essa pergunta. Primeiro, a gente tem várias tipologias, várias coleções que compõem o nosso acervo. Né? Então, tem coleções de diferentes tipologias. Temos uma coleção de material relacionado à aeronáutica, que foi trago por um diretor administrativo, né, o Raul, que é sargento da Força Aérea, reformado, né? Ele trouxe bastantes elementos do novo aeroporto, que são objetos aeronáuticos relacionados, temos console de radar, né? Aquele farol do aeródromo que fica ali na entrada do GRESP, né? Então temos vários objetos relacionados à aeronáutica, temos uma coleção de máquinas de datilografar, temos uma coleção... Olha ele aí, foi só falar nele aí, seja bem-vindo! Bom dia! Vamos pontuar ao nosso ouvinte que está ouvindo, quem chegou aí para Raul Correia, da conversa, diretor Paulinho. administrativo do GRESP, que vai se somar aí a esse debate sobre o espaço de memória lá do Clube GRESP. Então, pode concluir? Sim, e aí, entre outros tesouros, né, depois o Raul fica à vontade se quiser complementar, falar dos objetos da aeronáutica que ele trouxe pra gente, falar do farol lá da frente, falar do console de radar, né, mas entre outros objetos temos máquinas de datilografar, temos telefones antigos, temos uma coleção de câmeras, né? Aquelas antigas Rolleiflex, aquelas câmeras caixote, bem antigas, na época do Tom Jobim, né? Temos a Polaroid do Instagram, temos uma coleção de câmeras, temos uma coleção de telefones, temos uma coleção... E das joias é a nossa coleção de plantas arquitetônicas originais do Ângelo Murgel, de 1940, com as plantas do aeroporto. São cerca de 20 plantas que nós identificamos, fizemos o acondicionamento,
né, com medidas de preservação, de conservação, né? E é um dos nossos grandes tesouros, né? Esse conjunto de plantas, assim como as fichas da antiga controladora de voo da companhia aérea, que são as fichas de desembarque ali e tal, né? Essas são nossas... estão entre os nossos grandes tesouros, assim como nossa coleção de numismática, né? Cédulas e moedas. Temos moedas e cédulas de vários países, que em breve estará aberto ao público todo conhecer no nosso espaço de memória. E da pista do aeroporto, tem vestígio? Vocês fizeram algum trabalho lá de demarcação? Se é que isso é possível? Como é que está aquela parte de trás do GRESP? Essa é uma pergunta excelente que eu convido o meu amigo aqui a tentar responder, que sabe até melhor que eu. Então, fica contigo a bola, Raul Correia. Seja bem-vindo ao programa. Fique à vontade. Legal, bom dia. Desculpa um pouquinho a minha correria aí, né? Mas pode chegar um pouquinho mais próximo do microfone. eu tinha muito... sábado de manhã, muito trabalho ali, né? Pra gente fazer. Eu estava lá no GRESP, inclusive, até agora, né? Saí de lá e vim para cá. Mas essa situação da pista aí é o seguinte. Há a possibilidade de demarcar uma pequena área lá para mostrar onde era a pista, com certeza. Então, nós estamos numa disputa com a União, né, de uma área lá tal, que a gente alega que essa área é do GRESP e a União diz que é dela. Mas então aí a gente está numa área de litígio, né, aonde funcionou a pista de pouso e decolagem, está numa área de litígio. E essa área, se a gente realmente conseguir passar para o GRESP, vai ter essa possibilidade de demonstrar ali onde realmente foi a pista de pouso e decolagem, né? Tudo bem. Essa pista era asfaltada na época? Era chão? Como é que era? Basicamente ela era de pissarra, né? O tipo do piso era pissarra, mas com o tempo... Pissarra é o que para o nosso ouvinte entender? Resíduos de rochas, né? Resíduo de rochas fica tipo um pó, assim, né? Pedregulho fino. Bem fininho, aquelas pedrinhas finas, né? Então isso aí é a pissarra, né? E aí assenta com o tempo. Assenta com o tempo, vai passando também rolo compressor. Na época acho que não foi passado nada, né? Mas hoje em dia tem toda uma tratativa aí para fazer. Mas com o tempo começou a dar muita mata ali, erva daninha, né? E uma delas foi a guanchuma, né? Clássica. Né? A clássica guanchuma. E nessa daí, o que acontecia? O pessoal só não tinha cortado e a guanchuma praticamente ela já também ajudava a segurar essas pedrinhas ali mais no lugar, né? O Raul, o Pedro falava agora há pouco que já foram muitas tentativas de valorização do espaço do GRESP, lá todo aquele conjunto lá com um espaço de memória, de história e tal. E as diretorias do GRESP também sempre tentaram fazer com que, né, o município assumisse aquele espaço como esse espaço que deve ser preservado e conhecido pela população. E agora a gente chegou nesse momento aí de ter o espaço de memória aí para ser aberto para visitação pública. Qual que é a contribuição para a cidade? Como é que você vê essa abertura de portas aí através dos esforços de vocês, do projeto, para a população de Foz do Iguaçu se inteirar, conhecer um pouco mais a sua história e valorizar tudo aquilo que está representado no aeroporto e no Clube GRESP? A intenção de fazer com que aquilo ali seja transformado num espaço de memórias é justamente para beneficiar, em primeiro lugar, a população da cidade, né? Claro que, consequentemente, né, vai acabar atingindo também o turismo, né? Quem vem de fora vai querer conhecer ali a história da aviação aqui em Foz do Iguaçu, que acaba contando a história aí estadual, também nacional, né, da aviação. No início, as diretorias sempre fizeram de tudo para preservar o prédio, sem descaracterizar muito. Apesar que, às vezes, para atender a demanda do associado, tem que se fazer alguma mudança, alguma obra ali, né? Mas mesmo as mudanças que foram feitas seguiram mais ou menos, né, a metodologia do arquiteto Ângelo Murgel, né, que foi o responsável
por todo aquele projeto ali, né? Então, mais ou menos, a diretoria tentou preservar as linhas, né? Então, o que acontece? Só que sempre foram recursos do próprio Gresf. Nós nunca contamos com recursos da iniciativa privada, né? Ou do próprio governo, a gente nunca teve esse apoio. Apesar também que faltava conhecimento, né? Para a gente conseguir tudo isso daí. E aí, em 2010, surgiu a ideia, foi um embrião ali, né? De se transformar o salão social, que é atualmente utilizado como salão social, e no passado foi usado como terminal de passageiros, de se transformar aquilo ali no museu. Só que o museu era uma ideia muito ampla, né? Aí quando a gente trouxemos, não, que a gente conheceu o Pedro, né? Foi através de Facebook e tal que a gente conheceu. E então a gente chegou a uma conclusão, né? Ele nos dando aula de museu, né? Que é um museólogo. Então ele falou assim: não, vamos começar pequeno, vamos começar com um espaço de memória, depois a gente vai aumentando aos pouquinhos aí e vamos ver o que vai acontecer. Então aí o presidente atual deu todo aquele apoio. Eu já tinha essa ideia, porque quando eu tive essa ideia lá em 2010, eu não tive muito apoio, né? Então era o presidente do clube e não tive muito apoio. Mas com o atual presidente, e mais eu ainda que estou como diretor administrativo, a coisa funcionou e realmente tomou corpo. E aí mais o Pedro, mais a equipe que ele trouxe, né? Que é a parte ali de historiadores, né? Tem uma antropóloga, também uma estudante de antropologia, tem bolsistas, né? Que nos ajuda bastante lá também. Temos também qual é o nome lá do bibliotecária. Bibliotecário. Então nós seja, temos é um time. É um time realmente. Então, civis e militares. Né? Civis e militares. Então a gente conseguiu ali fazer com que essa ideia chegasse nesse ponto que está agora, e neste primeiro momento, tudo isso que está ocorrendo nos levou à ideia de a gente transformar também o Gresf, né, e inscrevê-lo na OCIP, transformado no OCIP, né, Organização da Sociedade Civil, organizada de interesse público, justamente. Então, com esse certificado que a gente vai ter na mão, né, que a gente está correndo atrás já, o Ministério da Justiça te credencia a angariar fundos junto ao governo federal, municipal e estadual. Então é uma inscrição no Ministério da Justiça, né? Então, quando a gente conseguir isso daí, aí sim a gente pode ter verbas de órgãos públicos, né? Para dar uma vitaminada no projeto. Isso. Ô, Raul, te pergunto, a gente tem exigências da lei em termos de acessibilidade. Como é que está a questão daquela belíssima escada que liga a parte superior do prédio? Pois é, aquela escada ali é o nosso, vamos dizer assim, a nossa pedra no sapato, né? Porque a gente não deseja tirá-la dali, só que por leis de contra-incêndio, ela não pode ser de madeira. Se ela for de madeira, não tem problema, mas eu tenho que ter uma outra escada de alumínio ou de ferro, de alvenaria, para que tenha acesso à torre de controle, né? Tudo bem. Só para frisar, nós temos um auxiliar técnico de acessibilidade, né? E além da questão dessa modalidade de acessibilidade, que é de locomoção, nós estamos pautando também surdos, cegos, né? Outras formas de acessibilidade também, né? E fizemos nossa primeira visita de estudantes surdos e de surdos oralizados, que a nossa equipe usa máscaras transparentes para a pessoa poder fazer a leitura labial, né? Então a acessibilidade é algo que importa muito para a gente. Importante, acessibilidade e acesso à cultura tem que caminhar juntos, né? Ô Pedro, o projeto arquitetônico lá do imóvel tem um contexto, tem uma ligação com a cidade, o estilo é o mesmo do Colégio Agrícola, do Bartolomeu Mitre, que agora é um colégio militar, da sede administrativa do Parque Nacional, até mesmo de uma ala da antiga Santa Casa Monsenhor Guilherme, que foi fechada e está na situação que a gente vê lá na Avenida Brasil. Qual que é a ligação entre esses espaços aí? Eu gostaria que na sua resposta você também explicasse uma declaração sua, como você fala que
É comum que uma cidade com mais de 100 anos tenha um prédio, uma igreja, uma prefeitura, mas ter um aeroporto no meio da cidade da década de 40, isso, abre aspas, é um milagre. Aham. Responda as duas questões aí na mesma pegada sua. Essa pergunta é muito interessante. Assim, todos os bens arquitetônicos de Foz, de certa forma, estão conectados, né? Existe uma relação umbilical entre todos eles, né? É importante a gente resgatar isso. Então, por exemplo, a casa de Erechim, que é um dos bens mais importantes do município também, né? Do lado ali da casa dele, segundo nos foi informado pelo neto dele, né, que mora em Curitiba, através de contato telefônico, ali funcionava, por exemplo, a agência da Panair do Brasil, que vendia as passagens para você voar no Gresf, né? É uma das relações, por exemplo, se a gente pegar um antigo grupo escolar, Bartolomeu Mitre, que começa como, não esse da Schmelfem, mas aquele da JK, que era um antigo grupo escolar Munhoz da Rocha, que a prefeitura quer fazer uma casa de memória, as professoras ali, né, Otília Schmelfem, professora Aretusa, foram madrinhas dos aviadores no campo de aviação lá no Gresf, né? Em 36, naquela famosa foto da festa da asa, talvez nossos ouvintes devem conhecer, é uma foto muito famosa no município que mostra a Otília junto com aviadores em frente a um Corsário, um avião biplano descoberto, né? Uma foto histórica muito importante, que acreditamos ser da festa da asa de 1936, que é quando o prefeito Jorge Sanwes decide fazer uma homenagem aos aviadores que romperam o isolamento de Foz do Iguaçu, né? Porque eram 8 dias caminhando até Curitiba, né? Enfim, aí você ter um campo de aviação tem um grande impacto. E aí esses prédios tem um conjunto urbano que é importante a gente poder ampliar nossa concepção, que apesar da singularidade de cada bem, né? Então, por exemplo, você mencionou aí a Santa Casa Monsenhor Guilherme, que vem de um contexto do Bento Munhoz da Rocha, que é o filho, porque é o seguinte, tem o Caetano e o Bento. O Caetano constrói o primeiro Bartolomeu Mitre, dá o próprio nome, por isso que troca de nome, né? Isso bem antes de ir, em 52, para Jorge Schmelfem, né? O novo prédio do Mitre, o prédio atual, né? Naquele outro prédio, que é um monumento fantástico, hoje ele foi engolido por 3 faces, mas é um monumento. Na época de 27, você olha as fotos históricas, você vê aí um monstro majestoso naquele planalto ali, né? No alto. 3 anos antes da Casa Paroquial de 1930, que é uma mansão para essa década, né? Foz do Iguaçu é um casebres, né? Então, o filho do Caetano, que criou o prédio, troca o prédio de lugar para o novo Bartolomeu Mitre, e seguindo a política dele, do governo, era o seguinte: educação, saúde e justiça. Educação, o novo Bartolomeu Mitre; saúde, Casa Monsenhor Guilherme; e justiça, o Fórum, atual Fundação Cultural. Então, o Fórum, esses 3 prédios vêm da gestão do Bento Munhoz, né, que é da década de 50. Inclusive, quando eles descem para inaugurar, eles descem aonde? No Gresf, né? Então, assim, é importante resgatar essa história. E aí, o nosso projeto recebeu o ICMBio para vir conhecer o aeroporto, e eles nos convidaram a fazer o projeto lá também. Então, essa semana, a gente descobriu, analisando as plantas do parque, é um furo de reportagem que eu te dou aqui em exclusivo, primeira mão, né, que ainda não comunicamos esse fato, descobrimos o valor de construção do Gresf, né, 1.200.000 cruzeiros. Isso está nas plantas do parque. Né? Então, assim, parte da história do aeroporto será explicada no parque e vice-versa, né? Então, é por isso que é importante a gente resgatar essas conexões junto com os personagens, né? Isso que a gente está procurando. Legal. Nós temos aqui, Paulinho, o nosso ouvinte, o João Maria, dizendo o seguinte: parabeniza pela grande iniciativa de trazer a público a criação do Museu Aeroporto Gresf, que faz parte da sua infância. Sempre ia ao aeroporto ver pouso e decolagem das aeronaves da Varig Transbrasil e do Correio Nacional, o Amarelinho. Ele é um apaixonado por aeronaves e ficou triste quando tiraram as portas de madeira e vidro que dividiam a área de embarque do check-in. E dá parabéns aí por essa iniciativa. Legal. Ô Pedro, a comunidade vai poder fazer doações, materiais. Você já citou alguns bens que vocês receberam. As pessoas que tenham algum material com ligação com o Gresf ou com o aeroporto podem entrar em contato com vocês e dispor desse material? Essa pergunta também é muito boa, né? Nós estamos sim abertos a doações.
Uma das doações muito importantes que a gente recebeu foi da família do Alvarenga, através do intermédio do Raul. Haroldo Alvarenga foi um artista plástico, autor de inúmeras obras aí, espalhadas pela cidade, com pelo participação na gestão pública da cultura da cidade, que também trabalhou lá na torre de controle do GRESP. Exatamente, a gente faz homenagem a ele lá, né? Um controlador de voo de lá. A família, por exemplo, doou pra gente, entre vários elementos, né? Homenagem que ele recebeu, a luva dele, né, enquanto artista plástico, e recebemos várias moedas de vários países, que se somou à nossa coleção de numismática, né? Então, assim, o ouvinte está convidado a doar se tiver alguma coisa em casa, né? Às vezes é aquele estorvo na garagem, a pessoa quer se desfazer, e para nós é um tesouro que a gente quer valorizar, né? Seja lá qual for o objeto que for, histórico, ou papel, ou foto, qualquer coisa, nós estamos sim aceitando, pode vir deixar lá na recepção do GRESP, né? Que encaminha para o espaço de memória. Uma catalogação, tudo isso, para controle do doador, sim, todo esse processo. Nós fazemos um inventário, né? E aí colocamos no registro, se o doador assim quiser, de quem doou, né? E aí entra no nosso inventário, e aí é feito a curadoria para ver a possibilidade dentro da expografia. Legal. Ô Raul, e quando que o espaço poderá ser visitado pela população? Como que vai ser essa visitação? Dias e horários? Vai ser preciso agendar? Enfim, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, certamente já tem muita gente querendo ir lá conhecer esse espaço. O negócio, na verdade, ele já está liberado para visitação, parcialmente, né? Então a parte de solo, ali a parte baixa no térreo, ele já está sendo visitado. Tanto que nós, nos 2 próximos sábados, hoje e o próximo, né, as agendas já estão tomadas. Que tem 2 horários de visitação, às 14 horas e às 16 horas, com pré-agendamento, através do WhatsApp e tal, né? Depois o Pedro pode passar o número do WhatsApp aí certinho para divulgação. Então, esses 2 horários no sábado já está liberado a parte térrea. A parte aérea, que vai ser a torre de controle, isso daí possivelmente ano que vem, né? Ano que vem já estará liberado também para visitação. E nessa parte térrea que já é possível visitar, o que o visitante vai poder encontrar lá, o que você já dispõe nesse setor, nessa área? São 8 pontos, né, Pedro? Uhum. Acho que são 8 pontos de visitação, onde as pessoas passam, que tem um farol de aeródromo, tem uns vasos antigos que a pessoa toma conhecimento, a fachada do prédio é explicado, tem um bolsista da Unila que acompanha. São visitas monitoradas. São visitas monitoradas. Então, é uma visita aproximadamente de 1 hora, 1h20 mais ou menos, né? Ela é demorada, porque o bolsista ele conta a história, né? Ele começa a contar a história já de Foz do Iguaçu, às vezes até antes, né? E ele se aprofunda na história e a pessoa faz aquela viagem no tempo, realmente, sabe? Então, ele tem vários pontos ali dentro do espaço ali que é apresentado para o visitante, inclusive a antiga estrada que ligava Foz do Iguaçu com Guaíra, né? Muito bem. Pedro, para a gente encerrar, então, deixa o serviço completo aí. Como que a pessoa pode entrar em contato? Para quando que ela pode agendar essa visita? Por favor, informe o nosso ouvinte. Como o Raul colocou, a gente está com sábados, né, às 14 e 16 horas. Mandar um abraço para o nosso bolsista da Unila, né? O Marcos aí, um forte abraço, está fazendo um excelente trabalho. Como o Raul colocou, nos próximos sábados estamos lotados. Mas o telefone é 91253592, repetindo, 91253592, e o ouvinte está convidado a ligar lá para o GRESP ou agendar por WhatsApp, né, a sua visita para algum sábado, tem um voo aí na história de Foz do Iguaçu. E deixar meu agradecimento ao presidente do clube, né, que tem dado um grande apoio a nós. Qual é o nome dele, por favor? O presidente, o sargento Marcos, né, que não pode estar aqui por ser um militar da ativa, né? Então, um forte abraço para o Marcos aí, que vem dado todo o apoio necessário a esse resgate, à memória e à história do aeroporto. Legal. Pedro, muito obrigado. Raul, igualmente, a gente agradece os esclarecimentos, as informações aí, claro. À medida em que esse projeto avance, vocês estão convidados a vir aqui contar as novidades para a gente envolver a população nessa história aí que é riquíssima e importante ser contada, resgatada e preservada. Obrigado aos dois aí, parabéns pelo projeto, a toda a equipe que vocês
formaram aí para levar adiante esse projeto, essa ação a favor de Foz do Iguaçu. Muito obrigado aí, bom dia a todos. Eu agradeço também, em nome da diretoria do Grécio, aí, o convite. E esperamos que ano que vem realmente, né, tudo esteja disponível. E temos uma surpresa para outubro, tá? Outubro nós temos uma surpresa no clube. Legal. Muito bom. Estão convidados a vir contá-la aqui em primeira mão. Moacir, conversamos aqui sobre esse tema, a história da nossa cidade, lembrando que a gente tem outras experiências em andamento, a gente tem um espaço de memória lá na Câmara de Vereadores com um acervo riquíssimo de documentos também e materiais, enfim, são iniciativas que se casam aí, que precisam ser valorizadas e colocadas à mostra da nossa população para a gente entender, valorizar a nossa história, a história de nós iguaçuenses que nasceram aqui, aqueles que se tornaram iguaçuenses por escolher essa terra para viver e morar. Contigo. E eu sempre falo, né, que tomara que um dia algum prefeito, alguém faça e traga ou construa, enfim, um espaço de museu mesmo para Foz do Iguaçu, uma cidade com 107 anos, não ter um museu, não contar a sua história, é lamentável, cidades bem menores, mais jovens, tem esse espaço maravilhoso. Marco Zero, onde tudo começa.